Olá, paz e alegria para você, meu irmão. Paz e alegria para você, minha irmã. Eu sou a Melinha da Comunidade Católica Epifania e vamos continuar falando com você, batendo um papo sobre a santidade. Nosso blog Coisas de Santos, né? E a gente vai falando um pouco sobre essa santidade que Deus chama a todos nós. No último vídeo nós falamos sobre os monges, os mosteiros, uma nova forma de espiritualidade que Deus suscitou na igreja. E hoje nós vamos falar das congregações, das ordens religiosas, que foi uma outra resposta que Deus foi dar para a igreja diante de novas necessidades. Deus não desampara a igreja. Nós temos uma igreja santa, a cabeça da igreja santa, a cabeça é Jesus, e ele derrama sobre nós, que somos o seu corpo, a sua santidade. Nós pecamos, nós nos afastamos, mas Deus sempre busca, sempre coloca de pé essa igreja. Então, não podemos esquecer que próprio Cristo disse, né? Eis que estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. E quando chama Pedro a ser o nosso primeiro Papa, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja que é sustentada pelo Espírito Santo. Então, depois da Idade Média, no fim da Idade Média, a gente vai ver surgir as grandes congregações. As congregações, as ordens dos mendicantes, né, que surge com a figura de São Francisco de Assis. A gente pode dizer que vamos dizer assim, é emblemática. Quando a gente fala de São Francisco de Assis, a gente já sabe castidade, pobreza e obediência. E depois também nós temos os dominicanos, né? Os dominicanos que a gente sabe, fundado por São Domingos de Gusmão, que também era uma ordem mendicante. Então, o que é que Deus suscita? Vamos começar com Francisco, para a gente dar uma entendida. Quando a igreja vai desviando, né, a gente sabe isso, a gente estuda, né, história. Tem uma época que a igreja vai se desviando do ideal e da certeza que o caminho nosso é a pobreza, a obediência, a castidade, a vida simples, o amor aos irmãos. É isso que Jesus falou e não tem outro caminho. Mas às vezes a gente se desvia, né? A gente cria coisas que, vamos dizer, vamos botando vírgula no evangelho, vamos botando ponto onde não deve e a gente vai descaminhando. Mas Deus puxa de volta. Francisco foi instrumento de Deus para trazer de novo a igreja para esse ideal de pobreza. Então, esse jovem, perdido, era ele. Quem era Francisco? Era um jovem perdido, filho de uma família rica, que ia para lá, ia para cá, queria mexer com guerra, mas não sabia para onde queria ir. E um dia ele tem uma experiência. Por que Deus escolhe Francisco? Porque escolheu. A gente não tem explicação porque Deus escolhe. Deus escolhe porque escolhe. É dele esse livre-arbítrio de escolher quem ele quer. E ele escolheu Francisco e Francisco correspondeu. E ele escolhendo Francisco, ele diz, reconstrói a minha igreja. Reconstrói a minha igreja, gente, coisa linda. E Francisco, claro, não entende no primeiro, né? Pega, né, tinha uma igrejinha quebrada lá, Porciúncula, ele vai lá, botar tijolo por tijolo para reconstruir aquela igreja, mas não. Jesus queria que ele ajudasse a reconstruir essa igreja que somos nós, esse povo que estava se afastando. Então, a partir de Francisco, nós vamos ter vamos dizer, uma ordem nova na igreja, né? Da busca da pobreza, da busca da essência do evangelho, também com São Domingos de Gusmão, a ordem dos pregadores que vão anunciar, né? E o que era essa ordem? O que é ser uma ordem mendicante? Viver literalmente da esmola, literalmente da providência. Numa época onde todo mundo acha que tem que ter muito, tem que guardar para amanhã, para depois, é viver da providência. Então, a partir de São Francisco, nós temos também as Clarissas, né? Que é a ordem feminina dos franciscanos, que
vem com Santa Clara de Assis. Tem São Francisco de Gusmão, São Domingo de Gusmão, também dessa mesma época, século 12, 13. E aí a gente vai ter um grande número de santos e santas de Deus, né? São Francisco, todo mundo já ouviu falar um pouquinho, claro que depois a gente faz um vídeo falando mais da vida dele, mas é aquele santo do despojamento. Vamos contar só essa fase que eu acho que é bonita, né? Quando ele estava naquele quero ser de Deus, mas ainda não sabia o caminho, aí o que ele começou a fazer? Ele começou a pegar as coisas da loja do pai dele, o pai dele era um mercador, começou a dar para os pobres, ajudar um, ajuda o outro, ajudar com o dinheiro do pai, né? E o pai começou a ficar desesperado. Não é, a experiência não era do pai, era dele, né? Então, um dia, essa frase eu brinco quando eu dou catequese, eu falo com as crianças, não podemos fazer essa cena porque senão os pais de vocês vão brigar. Mas ele está na praça e o pai reclama dele para o bispo. E aí o que ele faz? Experiência, né? Ele tira toda a sua roupa, ele fica nu na praça. Devolve tudo, todos os bens materiais ao pai. E nu se entrega para Deus. E o bonito, o bispo tira o seu manto e cobre Francisco. A igreja cobre, a igreja toma posse, a igreja assume Francisco como seu. É lindo. E Francisco assume a igreja como sua. E hoje até, né, nós temos um Papa com o nome de Francisco, que continua esse caminho de trazer a igreja sempre para a essência do evangelho, do ser pobre, casta e obediente, que é o que Jesus foi. É e sempre será para nós. Então, a partir dessa experiência de Francisco, a gente vai ver o crescimento, né, dos franciscanos, e depois dos franciscanos a gente tem inúmeras ordens baseadas na espiritualidade de Francisco. Tem de São Domingos de Gusmão, que tem uma experiência lindíssima com Nossa Senhora. Ele é o grande propagador do Rosário, né, o grande propagador do Rosário. E em cada uma dessas ordens nós temos santos e santas de Deus, São Francisco, Santa Clara, e aí você vai achar dentro da ordem franciscana milhares e milhares de santos e santas e beatos e beatas. Também nos dominicanos, nós não podemos esquecer de São Tomás de Aquino, um dos doutores da igreja, um dos homens que mais souberam, vamos dizer assim, de conhecimento de Deus. Um homem que escreveu inúmeros tratados, que defendeu a fé cristã. Eu gosto muito de lembrar o finalzinho da vida, né, de São Tomás de Aquino. Ele morreu de exaustão, né, de tanto que trabalhou, de se doou. Mas algum tempo antes dele morrer, um dia ele estava celebrando a Eucaristia. E vou te dizer, até hoje nós estudamos São Tomás de Aquino, né? Até hoje a teologia de São Tomás de Aquino está aí. E ele terminou de celebrar a missa e ele olha e fala assim: palha, tudo que eu fiz, tudo que eu escrevi é palha. Ele reconhece que diante de Deus, diante de Jesus na Eucaristia, tudo que ele tivesse escrito, tudo que ele tivesse falado, tudo que ele tivesse estudado, era pouco, era apenas palha. Então, essa experiência de São Tomás de Aquino com a grandeza de Jesus na Eucaristia. Então, vamos dizer que essas ordens religiosas trouxeram para nós muitos santos e santas. E aí vão crescendo, né? Vão tendo, até hoje, novas ordens estão surgindo. Uma das ordens que a gente pode também lembrar, uma ordem muito conhecida para nós, são João Bosco, né? Os salesianos. Nós temos aqui no Brasil, a Santa Madre Paulina, que também fundou uma ordem religiosa aqui no nosso país. Então, em todos os lugares,
Deus vai suscitando homens e mulheres que, através de um carisma, o que é o carisma? É uma face de Deus que eles revelam. Deus vai mostrar como aquela família religiosa vai caminhar. Deus vai mostrar. Então, muitas pessoas vão procurar nessa espiritualidade, na espiritualidade do fundador ou da fundadora, um caminho de santidade. E aí as pessoas vão entrando nessas ordens a partir desse chamado, dessa vocação de Deus. Nós temos os agostinianos, né, que é uma grande ordem que vai em cima do carisma, de toda a espiritualidade também de Santo Agostinho. É bom a gente lembrar, né, que os agostinianos não foram fundados por Santo Agostinho. A ordem surgiu depois, mas baseada nessa espiritualidade agostiniana, baseada nessa espiritualidade de Santo Agostinho. Nós temos também inúmeras ordens, né? Santo Arnaldo Jansen, que é o fundador da ordem do nosso querido Dom Silvestre, que já foi nosso bispo aqui na nossa arquidiocese de Vitória, e inúmeros outros santos e santas que fundaram congregações, que fundaram famílias religiosas, onde a santidade também habita. Então Deus chama seu povo a ser santo e, quando necessitado, ele suscita pessoas, homens e mulheres, para caminhar de uma forma diferente, para mostrar um caminho diferente. Então, dentro dessas ordens religiosas, nós temos aquelas que vão se dedicar a inúmeras coisas, ao ensino, à religião, vamos dizer, a caridade. Nós temos ordens que a pregação, mas inúmeros, gente, ao cuidado dos idosos, ao cuidado dos enfermos, aos cuidados das crianças, ao cuidado dos deficientes. Qualquer lugar que tenha uma pessoa precisando de ajuda, Deus suscita alguém para dar uma resposta. Através de uma ordem religiosa, através de uma nova comunidade, Deus suscita, Ele cuida do seu povo através de nós. Nós somos as mãos estendidas de Deus a esse povo. A Igreja Católica, através das suas ordens, através das suas associações, é a maior instituição de caridade do mundo. Mas nós não somos uma ONG. Nós temos um Deus que nos conduz, nós temos um Deus que nos guia, nós temos uma espiritualidade que nos sustenta. Por isso, onde houver uma pessoa necessitada, onde houver alguém precisando de uma mão estendida, a Igreja Católica está lá, estendendo a sua mão, estendendo o seu coração, estendendo toda a sua proteção. E mais importante, na gratuidade, assim como Jesus foi totalmente doado, nós somos chamados também a ser totalmente doados aos nossos irmãos que precisam. Então, é uma grande forma também de ser igreja, de viver a santidade e de servir ao próximo. Que a gente possa, né, descobrir, quem sabe, você que está aí me ouvindo, está um desejo de conhecer alguma ordem, alguma congregação e buscar nesse lugar a sua vocação, o seu chamado, ouvir aquilo que Deus quer para você. No próximo, a gente vai falar dos santos, dessa imensidão de leigos e leigas que existe nesse mundo e quantos santos Deus vem suscitando entre nós.